A Assembleia de Minas publicou a versão impressa do livro Princípio da Igualdade, uma abordagem multidisciplinar. A obra, produzida pela Escola do Legislativo, reúne 10 artigos. São reflexões sobre esse princípio democrático e constitucional frente a questões como o protagonismo do judiciário, o sentido da comunicação pública e a transparência das finanças públicas, para citar alguns dos temas. Eu converso com o consultor legislativo José Alcione Bernardes Júnior, que dividiu a tarefa de coordenar o trabalho com o também consultor Antônio José Calhau de Rezende. Bem-vindo, Alcione. Muito obrigado, Vivian. Alcione. Os cumprimentos aos telespectadores. Obrigada a você por ter vindo. O livro foi editado em 2018 e foi apresentado para o público só em PDF no site da Assembleia e agora vira, então, a versão impressa, não é? Justamente. Por que, nesse momento, discutir, por que a escolha desse princípio da igualdade nessa publicação, que é uma publicação anual da Assembleia, né? Isso. Na verdade, o princípio da igualdade é um princípio fundamental em qualquer regime democrático. Aliás, a realização da justiça tem como uma de suas dimensões a tratar de modo igual os iguais e de modo desigual os desiguais, né? E a nossa preocupação foi tentar fazer um trabalho que buscasse contribuir tanto do ponto de vista teórico como prático para a boa compreensão desse princípio e como que ele encontra aplicação prática no dia a dia nas mais diversas searas, né? Tanto que a obra, o título é esse, uma abordagem multidisciplinar, né? Princípio da igualdade, uma abordagem multidisciplinar. Então, o livro ele não se limita à abordagem teórica, tanto no campo de vários ramos do direito constitucional, direito eleitoral, direito administrativo, direito tributário, mas também conta com a contribuição de outros saberes igualmente relevantes, né? Como, por exemplo, o olhar da comunicação social, das políticas públicas, da contabilidade. O objetivo é ver como que o princípio tem sido aplicado, quais as desigualdades que se verificam nessas situações e como superá-las. Agora, Alcione, são 10 artigos de consultores profissionais da casa, não é isso? Que trabalham na Escola do Legislativo, dentro de um núcleo, é isso? Não, quer dizer, não é bem assim, mas é o seguinte, de modo geral, essa obra do NEPEL, ela é uma obra feita a várias mãos, né, uma obra coletiva. De modo geral, as contribuições dos colaboradores são servidores da casa, né, oriundos da consultoria, dos quadros técnicos da casa, né. Mas dessa vez nós introduzimos uma inovação que foi contar com a colaboração de autores externos, né. Mas aí apenas 4 autores externos que trouxeram a sua contribuição. Até porque são várias abordagens. São várias abordagens, né? E a gente pensa que isso é algo que vai enriquecer o debate, né? Essa interlocução institucional, várias instituições, né? Então, nessa ocasião agora, nós tivemos a contribuição do professor Carlos Vitor Musi, que é um tributarista, do professor Eurico Bittencourt, que é um constitucionalista, que são autores externos, né? Também do professor Renan Mafra, da professora Ângela Cristina Salgueiro. Esses foram os autores externos que contribuíram para a obra. Agora vamos lá. O livro tem, então, esses 10 artigos e você assina o primeiro deles. Isso. Que avalia aí impactos do protagonismo do judiciário, não é, sobre esse princípio da igualdade, esse princípio democrático. Quando fala-se em protagonismo do judiciário, a gente lembra do noticiário, né? Porque a gente vê especialmente o Supremo Tribunal Federal, mas o judiciário de uma forma geral, exercendo muito protagonismo político no país. Isso. Como é que você aborda o impacto? Como é que esse protagonismo impacta, afinal, nesse princípio da igualdade? Como você bem disse, as questões mais candentes, né, no nosso cenário político e institucional acabam desaguando no Poder Judiciário, não é mesmo? Até por força da Constituição. Até por força da Constituição, porque nós temos uma Constituição extremamente
uma Constituição analítica, que é extensa, né, que entra nos mais diversos domínios, e diferentemente, por exemplo, da Constituição americana, que é uma Constituição sintética, a nossa é uma Constituição bastante extensa, e em última análise, várias questões podem suscitar a constitucionalidade ou não, né, de uma determinada matéria. Então, e o próprio controle de constitucionalidade que nós temos, que é o controle chamado controle concentrado, que é exercido pelo Supremo, e o controle difuso, que é o exercido por qualquer juiz pode deixar de aplicar uma norma ao argumento de que aquela norma é inconstitucional, num processo concreto. Então a gente tem uma difusão, né, de magistrados que podem exercer essa... Por que eu digo que isso pode impactar, então, ao princípio da isonomia? Muitas vezes uma lei que é editada pelo Poder Legislativo, ela deixa de encontrar aplicação, ou ela é tida por inconstitucional, por esses juízes, né, nos mais diversos processos, Brasil afora, e muitas vezes a gente vê a chamada guerra de liminares, né, essa expressão que a gente ouve o tempo inteiro, decisões do juiz singular, essa decisão depois é revista pelo tribunal, depois há um outro recurso e novamente há uma mudança, e muitas vezes questões ou assuntos semelhantes, similares, levam decisões totalmente díspares, né? E muitas vezes também alguns juízes se deixam levar pela sua valoração pessoal, pelo subjetivismo, pela sua moralidade individual, às vezes em detrimento daquilo que o legislador definiu, né? Então, isso pode acontecer, né? Agora é importante a gente ter... Agora, só para fazer uma parte aí, há também a questão da disputa pelo poder entre os poderes, não é? Sim. A gente vê claramente aí, isso é uma questão muito discutida, esse protagonismo também envolve digamos assim, uma perda de espaço que o legislativo, de uma maneira geral, sofreu, não só no Brasil, mas no mundo, não é? Então, esse protagonismo, quando você trata disso em relação à questão do princípio da igualdade, toca também nessa questão? Sim, mas veja bem, eu procuro demonstrar nesse artigo que a gente deve afastar aquela visão antagônica que se costuma ter, né, entre esses dois poderes, entre o legislativo e o judiciário. Porque muitas vezes o que a gente vê comumente é exatamente essa disputa de poder e um certo, digamos, antagonismo, né? Quando, na verdade, o que existe entre legislativo e judiciário deve ser uma relação de complementaridade, né? O que eu quero dizer com isso? Há uma função essencial, que é aquela de definir, né, as normas que vão reger a vida social, e isso naturalmente deve promanar do órgão de representação plural da sociedade, que é o Poder Legislativo. Acontece que a lei, ela se dá a conhecer mediante um texto, né? E esse texto, ele tem que se adequar à dinâmica social, ele tem que passar pela mediação do intérprete. E por mais previdente que seja o legislador, por mais diligente que ele seja, ele não consegue abarcar toda a riqueza da vida. O que eu quero dizer é o seguinte: há que se ter essa atividade de mediação e de interpretação que cabe ao judiciário. Percebe o que eu estou dizendo? Uhum. De modo que o que deve haver, então, longe de uma relação de antagonismo ou de disputa de poder, o que deveria haver numa situação ideal é exatamente uma relação de complementaridade. Mas como a gente não vive num mundo ideal, a gente vive então, na realidade. E essa realidade, como você bem disse, muitas vezes a gente vê excessos por parte do Poder Judiciário, né? A gente vê muitos excessos por parte do Poder Judiciário. Não é à toa que grandes autores, grandes constitucionalistas, buscam apresentar alguns parâmetros de autocontenção. Por exemplo, se a gente está falando de uma matéria que tem plausibilidade jurídica, que divide os constitucionalistas, digamos assim, mas tem plausibilidade jurídica, veio da vontade popular, de ampla mobilização, como foi a lei do Ficha Limpa, que todos se lembram, né? Ela contou com ampla mobilização popular, as pessoas se mobilizaram, várias entidades, o projeto deveria ter, quer dizer, o que motivou o projeto foi exatamente aquela ação, aquela iniciativa popular subscrita por
né, mais de 1 milhão e 600 mil assinaturas. Então, o que acontece? Com entendimentos favoráveis por parte dos tribunais inferiores, mesmo o Supremo se dividiu em relação a essa questão. Mas aqui eu entendo que o judiciário deve ser mais deferente, né, deve ser mais respeitoso para com essa decisão do legislador. É um parâmetro. Outro parâmetro de autocontenção também, né, questões eminentemente técnicas, em que faltaria para o judiciário aquilo que os autores chamam de capacidade institucional para lidar com aquele assunto. Por exemplo, transposição de rio, divisão de terras indígenas. Conhecimento específico mais porque técnico. Que exige uma expertise que muitas vezes refoge do judiciário, né? Então são exemplos de autocontenção. Vamos avançar um pouquinho nos temas, claro. Porque o livro, ele realmente busca tratar, né, de forma multidisciplinar, são várias abordagens de uma questão que mexe com a minha vida, com a sua vida, com a vida de todos nós, né, nos mais diversos aspectos e como cidadãos, né, que é a questão do princípio da igualdade. Então, vamos lá. Tem um dos textos que é igualdade e mínimo existencial. É muito interessante, até o título é esse, igualdade mínimo existencial. O que o autor quer dizer com isso? Pois é, vamos lá. O autor trabalha esse tema da seguinte perspectiva. A questão da igualdade, ela pressupõe que as pessoas têm o direito, pelo menos de todos, igualmente, né, pelo menos aquele patamar mínimo de recursos materiais, para ter uma existência digna, não é mesmo? Então, a despeito das inúmeras diferenças que existem do ponto de vista de riquezas, todos devem ter acesso a um mínimo que seja condizente com a dignidade da pessoa humana. Então, muitas vezes, cidadãos, né, que estejam numa disputa, muitas vezes é até razoável que se sacrifique um direito subjetivo em nome de se preservar, às vezes um crédito, né, um direito a um crédito, em nome ou com o objetivo de se preservar exatamente esse mínimo em relação ao outro, né? Por exemplo? Vamos tentar trabalhar alguns exemplos práticos, né, de como é que se concretizaria esse mínimo existencial. Quando a gente pensa, por exemplo, num salário mínimo, quando a gente pensa... Aí ele identifica isso essas situações no livro, né? Ele traz alguns exemplos. Legislação, né? A legislação que prevê, por exemplo, que uma pessoa com a idade, já na idade mais avançada, né, que perde a sua capacidade laboral, a gente tem, por exemplo, o benefício de prestação continuada. Né? Que está tão aí, né, em discussão por conta da reforma da Previdência, porque estão querendo adiar o recebimento do BPC, né? Então, existem situações em que, de fato, deve-se buscar preservar, né, aquele mínimo sem o qual a pessoa não pode, a gente não pode dizer que haveria uma existência digna. Agora, é importante dizer também, Vívia, que este princípio, esse instituto, né, do mínimo existencial, ele é informado basicamente por 3 grandes princípios, não só o da igualdade. Claro que o princípio da igualdade, conforme eu disse, está presente, mas não só ele. Também o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da fraternidade social, né? Porque nós vivemos num país que se pretende uma democracia, né? E num regime genuinamente democrático, a gente tem que ter também uma rede de proteção social, não é mesmo? O autor que escreveu o artigo foi o constitucionalista Eurico Bittencourt. Só para... Uma outra abordagem é a comunicação pública, são duas abordagens diferentes, né? Comunicação pública e inclusão digital. Isso. Né? Também para se falar de isonomia, de igualdade. Na verdade, aí nós entramos mais para o campo da comunicação social, né? Também tivemos ricas contribuições aí no livro. Por exemplo, tem um artigo aí que fala da comunicação social, comunicação pública e o que eles chamam de modelagem aberta da informação e o princípio da isonomia. Esse artigo foi subscrito aí, é da lavra do Renan Mafra, da Ângela Cristina Salgueiro e da Daniela Santiago. Pois bem, qual que é a ideia deles? Na verdade, a comunicação social, ela
pressupõe essa interação entre os órgãos públicos, vamos imaginar, por exemplo, a Assembleia Legislativa, né, e os diversos públicos, a sociedade civil organizada, a pluralidade de indivíduos que têm interesse nas decisões governamentais, né, tá certo? Nas decisões tomadas pelo Legislativo, por exemplo. E é interessante que eles chamam a atenção para o fato de que a comunicação social ela atravessa, ela em si é uma política pública, né? E ela atravessa as demais políticas públicas, não é mesmo? Porque se você tem uma comunicação, se a instituição ela tem uma modelagem aberta, se ela se faz se a representação política, vamos pegar o caso da Assembleia, se ela se abre à participação popular, nós vamos contar com a contribuição de várias pessoas, né? Para a elaboração das normas, né? Então a questão da tematização das diversas questões, das diversas necessidades sociais, né? Tudo isso... A comunicação como instrumento de para viabilizar, né? Exatamente, e tornar mais democráticas as deliberações. Com relação à inclusão digital também é muito importante, aí já é um outro artigo, que é da lavra da comunicação, no caso aí, comunicação e inclusão digital, né? Aliás, inclusão digital e isonomia. É o Frederico da Cruz e a Ana Paula, e a Paula Fernandes, melhor dizendo, Paula Fernandes Bretas. Eles chamam a atenção para inúmeras possibilidades de expansão das fronteiras da democracia com a utilização dos recursos da tecnologia de informação, né? Então, e eles fazem uma análise interessante das reuniões interativas que acontecem no seio das comissões aqui da Assembleia. Então, as comissões da Assembleia, elas estão adotando essas chamadas reuniões interativas em que os cidadãos espalhados por Minas Gerais podem, de alguma forma, interagir, né, online com os parlamentares. Agora, é claro, qual que é o propósito? Ampliar, né, ainda mais digamos, a interação com a sociedade e democratizar ainda mais. Agora, isso, os autores chamam a atenção para o fato, tem que vir acompanhado de programas, políticas públicas de inclusão digital. É o que nós chamamos de cidadania digital, né? Então, banda larga em escola, aulas de computação, de internet, para tornar mais rico tudo isso, né? Mais inclusivo. Sim. Um outro aspecto aqui é sobre finanças, não é isso? Isso. Na verdade, é a assimetria informacional. A assimetria informacional sobre as finanças públicas. Sobre os órgãos públicos, de um modo geral, né? As contas públicas. Esse artigo foi elaborado pelo consultor da Assembleia, Alexandre Bossi, que tem larga experiência, né, nessa questão. Então, qual que é o aspecto que ele ressalta, né, no artigo dele? Na verdade, embora nós tenhamos tido grandes avanços na legislação pertinente, na legislação sobre informação, tivemos recentemente a Lei de Acesso à Informação, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal traz instrumentos de transparência, tem os portais, né, da transparência que as instituições públicas devem ter, né? Embora isso ocorra e embora haja também um grande avanço na tecnologia de informação... Mas há também resistências, né? Exatamente. Então o que ele fala? Ele aponta no artigo que nós estamos longe de uma democratização das informações atinentes às contas públicas. E isso se dá por várias razões. Às vezes um site pouco amigável, né, em que o acesso... Ou um linguajar técnico que é adotado... Ele se abre e não entende nada. A pessoa não entende nada, né, em razão daquele linguajar eminentemente técnico e que foge à compreensão do cidadão comum. Então tudo isso colabora para que não haja uma efetiva democratização dessas informações. E aí ele chama atenção para o fato, né? Quem não conhece, e o cidadão se sente desestimulado, né? Ele entra num site oficial, se depara com um linguajar extremamente técnico acerca das contas públicas, não entende nada e como controlar o que se não conhece. Agora, e aí pensando... Não, mas, pois não. Pode completar. Não, ele propõe, aí o texto também é propositivo, ele propõe alguns novos formatos, né? Usar uma linguagem mais acessível, lançar a mão de vídeos explicativos, gráficos, infográficos, uma linguagem mais acessível. Ele faz uma sugestão muito interessante também, que é a utilização de smartphone, né? Aplicativo, né? Nos celulares, porque hoje em dia quase todo mundo tem celular, né? Praticamente. Então são sugestões que ele dá de modo a propiciar um controle mais efetivo, né?
Nós somos um país profundamente desigual. Profundamente desigual, porque no que nós temos um abismo enorme do ponto de vista social, né? Econômico, isso aparece se reflete nas mais diversas searas da vida, né? da nossa realidade brasileira. O livro dá alguma resposta para isso? Exato, a gente busca, o objetivo é esse, né? O objetivo é trazer não só uma contribuição teórica, mas eminentemente prática, né? Você tocou no ponto central. No meu artigo, por exemplo, eu chamo a atenção para algumas distorções, né? Então, por exemplo, o professor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele costuma dizer que justiça é bem de primeira necessidade, né? Gênero de primeira necessidade, melhor dizendo. Então o acesso à justiça tinha que ser amplo e irrestrito, né? Mas a gente bem sabe que boa parte das comarcas, embora a Constituição diga que todas as comarcas devem ter defensoria pública, boa parte delas não tem defensoria pública. Nós temos uma legislação que prevê, por exemplo, cela especial para quem tem curso superior e masmorras medievais para o resto, né? Cadê a igualdade nisso aí? Né? Não seria o caso de alterar esse tipo de legislação? Seria de se esperar até um discernimento maior, um maior esclarecimento da reprovabilidade de uma determinada conduta daquele que tem mais discernimento, né? Então, são exemplos. Os exemplos aí que a gente citou de propostas de melhorar a inclusão digital, a interlocução com a sociedade. O professor Carlos Vitor Musi traz propostas também no campo tributário, né? Uma legislação, por exemplo, mais equânime, uma legislação tributária mais justa na hora de cobrar os impostos, né? E ele cita o exemplo do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Bens, Mercadorias e Serviços, né? Por que não introduzir a seletividade nisso, de modo que aquilo que não é um bem não essencial, que é supérfluo, que só os ricos têm acesso, vamos tributar mais, em razão do princípio da capacidade econômica, da progressividade, e menos os essenciais, né? Alcione, só para a gente encerrar, porque o nosso tempo acabou, o livro, ele agora em papel, eu já mencionei que ele pode ser encontrado no site em PDF, não é isso? Tem lá um caminho fácil de achar? É fácil de achar. Esse livro, conforme a gente disse aí na abertura do programa, né, ele tem o formato eletrônico. Então é o site da Assembleia, entra lá no link Publicações da Assembleia, aí depois tem obras de referência, e aí vai ter acesso ao livro no formato eletrônico. Agora, no papel, ele está onde? O impresso, recentemente aqui o livro foi produzido, né, uma tiragem relativamente limitada, são em torno de 300. A Assembleia tem uma série de parceiros, né? Então, várias instituições públicas recebem o livro. A Biblioteca da Assembleia, naturalmente, vai ter o livro. A biblioteca desses órgãos públicos... Qualquer pessoa que chegar aqui consegue a biblioteca e acessar o livro. Consegue acessar o livro, tanto né? E os órgãos de Defensoria Pública, Advocacia Geral do Estado, enfim, todos esses órgãos, Tribunal de Contas, todos eles recebem um exemplar, né? E me parece que o livro também é colocado à venda, se não me engano, a preços módicos, logo ali na entrada da Assembleia, na Rodrigues Caldas. Me parece muito bem. Enfim, tomara que ele seja útil para muita gente, porque o assunto é muito importante. Muito rico, né? Muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, né? E meus cumprimentos aos telespectadores. Eu conversei com José Alcione Bernardes Júnior. Ele é consultor legislativo e foi um dos coordenadores que organizou esse trabalho, Princípio da Igualdade, uma abordagem multidisciplinar, um livro publicado pela Assembleia, um trabalho do núcleo da Escola do Legislativo, são vários autores, 10 autores, e um trabalho que faz uma reflexão justamente sobre esse princípio da igualdade aplicado em diversas áreas, problematizado em diversas áreas da nossa realidade, do dia a dia do cidadão brasileiro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. E se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. E para falar conosco, o e-mail ou o Twitter. Então, até a próxima.